Pois não, veja, é preciso ter muita consciência de que há uma enorme diferença entre o Brasil antes dos companheiros e o Brasil depois dos companheiros. Nós tivemos um intervalo de 13 anos e meio, o reino dos companheiros, como eu chamo, né, que pode ser de certa forma aproximado àquela antiga historiografia, ou ainda corrente, a historiografia ocidental, cristã, que divide a história ou a cronologia do mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo, ACDC. Esse tipo de cronologia também vale para o Brasil, ACDC, antes e depois dos companheiros. No meio, nós tivemos um reino de 13 anos e meio de governos bizarros, digamos assim, se não exóticos. Isso vale particularmente para a política externa. Veja, em economia, o Lula no começo foi bastante cauteloso, porque ele já tinha perdido 3 eleições anteriormente, com programas tipicamente de esquerda, fez uma aliança com o grande capital, a burguesia, convidou um vice-presidente, um grande industrial mineiro, e preservou as políticas que eles detestavam, as chamadas políticas neoliberais, né? Superávit fiscal, superávit primário, responsabilidade fiscal nesse total, metas de inflação e um regime de flutuação cambial. Isso foi, de certa forma, preservado durante muitos anos no governo Lula, e para compensar essa orientação neoliberal, aliás, muito criticada pelos militantes de esquerda, muito criticada pelos acadêmicos gramscianos, eles fizeram uma política externa tipicamente esquerdista. O PT é um partido tipicamente esquerdista latino-americano, ou seja, anti-imperialista, anti-americano, socialista, aquela visão do mundo dividida em os ricos e os pobres, os oprimidos e os opressores, os hegemônicos no norte e no sul, os povos do sul que querem se libertar, toda uma concepção anacrônica que foi introduzida em política externa, não só pelos companheiros de estrito senso, mas por seus aliados diplomatas. Nós tivemos finalmente diplomatas à frente da política externa do Itamaraty durante esses 13 anos, não é? Primeiro Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, que é o principal ideólogo do que eu chamo de lulopetismo diplomático, e essa política externa quis se diferenciar da política externa anterior, assim como eles acusaram falsamente, erroneamente, mentirosamente, de forma muito maldosa, terem recebido uma herança maldita do governo anterior, e que não é verdade. A herança maldita foi a deterioração das contas econômicas criada justamente na campanha presidencial de 2002, em que a falta de confiança da população, dos mercados, no que poderiam fazer os companheiros, levaram a uma alta de inflação, deterioração das contas externas, a uma depreciação muito grande, não só do real brasileiro quanto dos títulos da dívida externa brasileira, mas e na política externa, para compensar a manutenção da política neoliberal em economia, eles fizeram uma política externa muito à esquerda, ou muito progressista, ou muito alinhada com regimes simpáticos ou tidos por alinhados ao PT. Em primeiro lugar, algumas ditaduras pouco frequentáveis, não é? Cuba, e depois o chavismo, que deteriorou para um regime de força, e muitos ditadores africanos e do Oriente Médio. A política externa, então, foi apresentada como uma ruptura com a política exterior anterior, que teria sido, segundo essa versão maldosa, mentirosa do PT, uma política submetida aos ditames de Washington, submetida ao chamado consenso de Washington, que é um conjunto de regras, de reformas de política econômica, de estabilização, de boa condução da política econômica, uma política externa que estaria submetida a alianças com o Norte. Então passaram a considerar e até a chamar a sua política externa de ativa, altiva e soberana, e uma diplomacia sul-sul. Tudo isso é muito mais figuração do que a realidade. Tudo isso é muito pirotecnia, muito discurso, muita retórica. Na verdade, para todos os efeitos práticos, a diplomacia do lulopetismo não se diferenciou das grandes linhas da política externa tradicional, que foi
sempre, digamos, alinhada com países em desenvolvimento, que foi sempre dando prioridade aos vizinhos da América do Sul, aos processos de integração, às negociações comerciais, ao multilateralismo, à conquista de uma cadeira no Conselho de Segurança. Vários aspectos não mudaram na substância, mas mudaram no rótulo. Então, eles usaram e abusaram da retórica, em primeiro lugar com essas caracterizações mentirosas, não é? Fraudulentas, como eu disse, assim como chamaram a herança recebida de herança maldita, acusaram a política externa de ser submissa, de ser alinhada com Washington, de seguir os ditames do neoliberalismo. Ora, o Brasil nunca foi um país neoliberal, nem por sombra, não é? Veja, o Lula sempre foi um grande homem de palanque, não é? Um grande discurseiro, fazia isso desde os seus tempos de sindicalista. E ele se beneficiou, por um lado, justamente pela estabilização da política macroeconômica criada os dois governos do Fernando Henrique Cardoso, aliás, desde que ele era ministro da Fazenda, em 93, que ele estabilizou o Brasil pelo Plano Real, depois o novo ajuste em 99, né, o regime de flutuação cambial, de responsabilidade fiscal, tudo isso criou as condições para que o Brasil crescesse. Então ele se beneficiou, em primeiro lugar, de um conjunto de condições de estabilidade macroeconômica que deixaram o Brasil preparado para crescer. O segundo fator foi o crescimento extraordinário da economia mundial. Desde antes do primeiro choque do petróleo, em 1973, a economia mundial não crescia tanto quanto cresceu na primeira década do milênio, né, nos anos 2000, e sobretudo o fator China, que foi extremamente relevante para o Brasil. A China vinha crescendo economicamente ao longo dos anos 80 e 90 e ela disparou realmente nos anos 2000. A China, nessa época, ela absorvia mais de 1/3 de todo o cimento mundial, de todo o ferro, minério, alimentos, energia, e a China foi um extraordinário insumo para o Brasil, não apenas de capturar os nossos produtos, as nossas matérias-primas, não é? Sobretudo agrícolas e minerais, como a fluxo de dólar, não é? Porque durante todos esses anos 2000, de grande crescimento da economia mundial e de grande demanda da China por produtos primários de diferentes países, mas basicamente do Brasil, a China se tornou o primeiro parceiro comercial do Brasil em 2009, superando os Estados Unidos, que tinham sido pelos 150 anos anteriores o primeiro parceiro econômico, comercial, financeiro, tecnológico do Brasil. A China se torna o primeiro parceiro comercial e passou a importar quantidades enormes de soja, de minério de ferro, de várias outras matérias-primas, inclusive petróleo cru. Foi uma época em que, por exemplo, o petróleo subiu a mais de $100 o barril. O Brasil exportava um pouco de petróleo cru, importava petróleo leve de outras regiões, mas agrícolas, a soja passou a valer quase $600 a tonelada, inundou de dólares os grandes produtores e exportadores de soja do Brasil. Minério de ferro extraordinário subiu a quase $200 a tonelada, né? 180 ou $185, comparado com os preços de hoje, menos de $40 a tonelada. Foi um verdadeiro mar, um oceano de dólares sendo despejados sobre o Brasil. Tudo isso habilitou o Lula não só a distribuir um pouco dessa riqueza vinda das exportações, não é? Que cresceram muito mais em valor do que em volume, distribuir internamente, fazer políticas sociais, como habilitou a sair pelo mundo como o grande construtor da renascença brasileira, né? Do crescimento brasileiro. E como sindicalista, grande orador, sabia encantar as suas plateias, falando para determinados públicos aquilo que eles queriam ouvir. Um discurso na África, outro na América do Sul, outro na Europa, outro nos Estados Unidos. Então ele se deu bem um pouco com todo mundo, desde com o George Bush, não é, dos Estados Unidos, até com ditadores africanos como Muammar Gaddafi, e a todos eles ele se beneficiou dessa pujança, dessa bonança chinesa sobre as contas externas brasileiras, e ele pôde então se apresentar como um líder do terceiro mundo. O que é um líder do terceiro mundo? É alguém que não chuta o pau da barraca, digamos, não é nenhum ditador que quer mudar as relações de força no mundo, como talvez o Chaves pretendesse, ou outros pretendessem. É alguém que concorda com as regras básicas do sistema internacional
e quer distribuir um pouco de equidade, de igualdade, de crescimento para os países em desenvolvimento. Sempre fica bem para os países em desenvolvimento, fica bem para os países ricos, que sempre têm aquele remorso de que eles podem ter se beneficiado de aportes de mercadorias, de mercados, de mão de obra do Sul. Então o discurso do Lula encantava plateias à esquerda, à direita, ao centro, e claro, ele se beneficiou também dessa riqueza trazida pelo grande crescimento dos anos 2000 para expandir enormemente o serviço exterior brasileiro. O serviço exterior brasileiro realmente foi beneficiado nesses anos, a projeção externa do Brasil cresceu enormemente, se ampliaram muitos postos, até exageradamente, não é? Se abriu embaixadas em lugares com menos habitantes do que tem a Asa Sul em Brasília, e tudo isso na ilusão de fazer do Brasil um grande ator internacional. O Brasil já é um grande ator internacional pelo seu peso próprio, não é? Uma grande economia pela dimensão, assim como a China é uma grande economia. Em termos per capita, evidentemente, nós ficamos bem longe de ser uma primeira potência, não é? Ou em termos educacionais, sociais, inovação, temos várias lacunas, mas realmente o peso do Brasil, não é? Primeiro produtor de uma série enorme de mercadorias, não é? Um grande mercado, não é? 209 milhões de habitantes, tudo isso atrai investimentos, atrai capital, atrai curiosidade dos parceiros externos, né? Investidores que estão em busca de novos mercados, novas oportunidades, e o Brasil estava crescendo, não muito por sinal. O Brasil, nesses anos de pujança da economia mundial, quando a economia mundial crescia a 4 ou 4,5% ao ano, o comércio internacional fazia o dobro disso, os emergentes cresciam também muito mais do que a economia mundial, a 7 ou 8% na média. O Brasil sempre ficou numa média abaixo do crescimento mundial e até abaixo do crescimento da América Latina. O crescimento do Brasil não foi tão extraordinário sob Lula, mas sim foi acompanhando a dinâmica da economia mundial. E com isso você ampliou as oportunidades, abriu novas frentes de negócio. O Lula viajava muito, viajou tanto que deve ter acumulado milhas para viajar de graça até o final da sua vida, não é? E ele então expandiu a projeção do Brasil muito na retórica, não é? Se a gente for tomar os 3 grandes objetivos da política externa do Lula ao inaugurar o seu governo em janeiro de 2003, e o que é que foi feito ou o que não foi feito, é claramente um fracasso. Os 3 grandes objetivos da política externa do Lula eram conclusão das negociações comerciais multilaterais da rodada Doha, da Organização Mundial de Comércio, ou seja, concluir um processo que tinha sido iniciado em Doha em 2001 e que estava patinando já desde 2003 por diferenças de posturas dos diferentes parceiros nos capítulos agrícola, nos capítulos industrial, de propriedade intelectual, de serviços, investimentos. Então esse era um objetivo, concluir essa rodada de negociações para abrir mercados para o Brasil. Isso não foi feito e muita da culpa cabe sim a uma visão estreita da diplomacia comercial do Lula. Segundo objetivo, reforçar e expandir o Mercosul. Ora, o Mercosul praticamente diminuiu de tamanho, se reduziu em sua importância e foi praticamente destruído. Não pela política do Lula especificamente, e sim por comportamento abusivo da Argentina, que usou de salvaguardas, antidumping, medidas não apenas anti-tratado de Assunção, anti-acordo do Mercosul, mas também, às vezes, até anti-GATT, não é? Acordo de salvaguardas no GATT. A Argentina, sob o Néstor Kirchner, depois sob a Cristina Kirchner, usou e abusou de medidas arbitrárias, ilegais sobre o Mercosul, de contenção dos produtos brasileiros, introdução de diferentes barreiras à importação no que deveria ser um acordo de livre comércio. E o Lula foi conivente com isso, né? Ele pediu às industrais da Fiesp que não reclamassem muito das barreiras argentinas aos produtos da linha branca, a produtos manufaturados leves e a diferentes outros produtos, porque a Argentina supostamente vinha de uma grande crise, estaria se reconstruindo, se reindustrializando, seria preciso ser tolerante com a Argentina. Com isso ele
roubou mercados a exportadores brasileiros que se prepararam legitimamente. E o Mercosul deixou de ser aquilo que ele é. O Mercosul é um tratado de integração comercial, portanto baseado em princípios de abertura econômica, liberalização comercial, inserção do Brasil no mundo. Ele deixou de ser tudo isso, tornou-se um palanque político, não é? E enveredou por outras vertentes que não as do seu objetivo próprio. O terceiro grande objetivo, e aí não tanto do PT ou do Lula, mas de alguns outros megalomaníacos na diplomacia, de colocar o Brasil no Conselho de Segurança. Esse é um velho objetivo da diplomacia brasileira, aliás, desde os tempos da Liga das Nações, em que nós queríamos fazer parte do Conselho, né, do Inner Circle, como se diz, das grandes potências que controlam as relações internacionais. Nós não conseguimos isso na Liga das Nações, saímos dela batendo a porta em 1926. Em 1945 tínhamos a aspiração de ingressar no Conselho de Segurança, né? De certa forma os americanos viam com simpatia esse fator. O Brasil foi o único país da América do Sul que participou do teatro bélico na Europa, mandou tropas para a Itália, ainda que integradas no 5º Exército Americano. Eles tinham os americanos tinham uma certa desconfiança das potências coloniais, não é? França, que dominava metade lá da África, ou da própria Grã-Bretanha, que não só dominava a outra metade do mundo, mas também fazia discriminação comercial contra os americanos. Então eles viam o Brasil como uma espécie de parceiro nessa descolonização política da nova ordem que se estava criando em São Francisco, né? Mas enfim, como o Brasil não reconhecia a União Soviética e a Grã-Bretanha e a própria França não viam com muita simpatia o Brasil acabou não entrando. E a gente sempre teve essa ideia de ingressar, sempre foi um objetivo de militares e diplomatas, ou seja, membros da elite política, dirigente brasileira, membros do establishment, né? Dirigente da diplomacia, militares e diplomatas, os militares entretendo a ilusão de conquistar essa cadeira importante para o Brasil, se nuclearizando, né? E durante muito tempo mantiveram programa nuclear até paralelo e clandestino. Isso acabou com o Collor, e os diplomatas também recusando o Tratado de Não Proliferação Nuclear e entretando essa vontade de ser admitido no cenáculo dos grandes, não é? Esse é um objetivo que eu não considero prioritário pessoalmente, mas é um objetivo legítimo, né, de grandes países que podem aportar, digamos, a sua contribuição para o sistema internacional. Mas não é um objetivo que vá, digamos, mudar a vida do povo brasileiro. Num certo sentido, vai até prejudicar, porque você tem que gastar muito mais recursos, não é? Quando você é membro de um clube exclusivo, você tem que pagar o seu bilhete de entrada e está disposto a entreter as festas desse clube exclusivo, não é? Entrar no Conselho de Segurança significa participar não apenas de missões de manutenção da paz, que se chama de peacekeeping, né? E nós participamos de várias, mas sobretudo de missões de imposição da paz, ou seja, de peacemaking, né? Ou seja, combate, violência, responsabilidade na morte de soldados brasileiros ou civis estrangeiros, e tudo isso é muito complicado, não é? Então eu não considero pessoalmente o Conselho de Segurança um objetivo prioritário para o Brasil, mas muitos diplomatas o consideram. O Lula, provavelmente, o PT nem tinha esse objetivo originalmente, mas ele foi incitado por alguns militares ou por alguns diplomatas, sobretudo, que colocaram nele essa perspectiva, e daí ele saiu tomando uma série de iniciativas em favor disso. Como eu disse, viajando pela África, né? A África é o continente que mais tem representação na Assembleia Geral, 54 estados, se não me engano. Mas uma decisão como essa, ou seja, a reforma da Carta da ONU e a admissão de novos membros no Conselho Internacional, não vai ser decidido por um voto da Assembleia Geral, ainda que votem a favor 180 países, não é? Vai ser decidido pelos 5 membros do Conselho que têm o poder de veto, e dentre esses 5 membros, basicamente 2, Estados Unidos e China, é que tem a chave desse equilíbrio de reforma ou não reforma. Eu, como princípio geral,
acredito que quem tem poder não gosta de dividir poder, né? E mesmo aqueles membros do Conselho que dizem hipocritamente que são a favor da democratização, ampliação, eles falam isso porque eles sabem que, no fundo, Estados Unidos e China vão vetar a ampliação, né? A China por problemas com o Japão, os Estados Unidos porque também acham que ampliar demais é complicado. Se você já tem problemas a 5, imagine como seria se você tivesse 10 ou 12, não é? Então, o Lula apostou muito nisso e saiu pelo mundo abrindo embaixada, perdoando dívida de ditadores africanos e fazendo uma série de iniciativas, reuniões da América do Sul com a África, da América do Sul com os países árabes e viajando para todos os lados, né? Chegou o momento em que o próprio presidente Kirchner, Néstor Kirchner, dizia que o Brasil queria tudo, até colocar o novo Papa, que por acaso veio a ser argentino, né? E como argentino é um pouco peronista, mas enfim, isso é outra questão. Mas o fato é que esses 3 grandes objetivos, término das negociações comerciais da rodada Uruguai, da rodada Doha, expansão e ampliação e reforço do Mercosul, ingresso do Brasil no Conselho de Segurança, foram todos frustrados, nenhum deles se realizou. O que se realizou foi essa pirotecnia, não é? Essa megalomania do presidente que queria fazer a paz entre israelenses e palestinos, a paz no Oriente Médio, resolver o problema do programa nuclear iraniano, que nem chegaram a um acordo, fizeram uma declaração de Teherã que implicava apenas a remessa de algumas toneladas de urânio enriquecido do Irã para a Turquia, total contradição com o projeto que levavam os 6 países, né, que negociavam há mais de 10 anos com o Irã, o controle sobre o seu programa nuclear, né, o P5+1, como se diz, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia, mais a Alemanha. Então, se fez uma série de pirotecnias desse tipo durante toda a gestão diplomática do Lula, e foi uma diplomacia que foi muito de transpiração e pouca inspiração. E, sobretudo, acredito que retirou credibilidade da política externa brasileira, porque ela se aliou com ditaduras, né? Se aliou com ditaduras na região e fora dela, e o Brasil aí perde o equilíbrio, portanto, para se apresentar com uma voz isenta em diferentes capítulos da agenda internacional ou da agenda regional, né? Na agenda regional nos aliamos a Chaves, né? A construção. Nesse sentido, o Lula foi até inconstitucional, né? A Constituição brasileira tem claramente no seu artigo 4º como um dos princípios a não intromissão nos assuntos internos de outros estados, não interferência. Em todas as eleições dos vizinhos, o Lula saiu apoiando o candidato de esquerda, o candidato progressista, o candidato da sua esquerda, fez isso várias vezes na Venezuela, não só em eleições presidenciais, como em plebiscitos ou referendos que o Chaves fez, né? Nitidamente interferiu nos assuntos internos desses países. Imagine se ele teve sorte, porque muitos dos seus aliados, né, na Bolívia, no Equador, na Venezuela foram eleitos, menos no Chile, em 2010, se não me engano, quando um candidato de direita, o Pinheira, ganhou sobre os socialistas. Imagina se vários candidatos da oposição, ou de direita, ou não esquerdistas, ganhassem, as relações com o Brasil poderiam ficar prejudicadas. Ou seja, foi um gesto muito irrefletido e muito negativo e, como eu digo, no limite inconstitucional, né? Interferência nos assuntos internos de outros estados. E existem muitos outros aspectos que eu considero muito preocupantes no plano estritamente da diplomacia profissional, não é? Diplomacia brasileira é uma diplomacia presidencial, evidentemente, o presidente que dá as grandes linhas, mas em grande medida ela é determinada por esse corpo profissional de diplomatas, não é? Que assessoram os presidentes, mantinham até conselheiros presidenciais no Palácio do Planalto e que mantiveram uma postura diplomática, digamos, que sempre caracterizou a excelência, o bom conceito da diplomacia brasileira. Nos anos petistas, isso se modificou bastante e, de certa forma, se alterou.
Em primeiro lugar, pela designação de um aparatique do PT, não é? O secretário de Relações Internacionais durante anos do PT, um típico funcionário do partido, da confiança dos cubanos, foi designado assessor internacional no Palácio de Planalto. Então, muitos aspectos da política externa eram determinados ou não eram formulados no Itamaraty, e sim no Palácio de Planalto por esse assessor presidencial ou pelo conjunto dos petistas engajados em política externa. E eram muitos. No começo até se dizia que a diplomacia brasileira tinha perdido o seu caráter unificado no processo decisório, né? Havia vários chanceleres, havia o chanceler oficial, o secretário-geral, o assessor presidencial e outros aparatiques do PT, da Troika, no início do governo Lula, que também metiam a sua colher torta na política externa e davam uma impressão de várias cabeças ao mesmo tempo e até uma certa contradição, não é? Quem é que fala pelo Brasil, não é? Quem é que responde? Então isso abalou um pouco a unidade de formulação e o processo o processo decisório. De certa forma ele ficou invertido, não é? Durante a diplomacia profissional ele era um perfeito triângulo. Na base você tinha o secretário que cuidava de um assunto, formulava os conceitos, iam subindo até a Secretaria-Geral, ao gabinete ministerial e se expediam. No petismo houve uma inversão disso, né? Digamos que foi um triângulo invertido. A base procurava saber o que pensava a cúpula para ficar de acordo com a linha do partido companheiro, não é? Isso por um lado. Por outro lado, uma diplomacia paralela. Isso é mais importante e até mais grave, eu acho extremamente grave. Diplomacia paralela num duplo sentido. O próprio presidente reconheceu que ao lado da diplomacia oficial, feita pelo Itamaraty, né, relação de Estado a Estado, havia o companheiro da assessoria presidencial que fazia as relações entre os partidos de esquerda da região, como se o rabo pudesse abanar o cachorro, como se a relação entre partidos de esquerda pudesse determinar a política externa. E de fato determinava, durante o regime petista, vários aspectos dessa política externa, tanto que esse assessor presidencial recebeu jocosamente, mas eu até diria seriamente, o epíteto pelos jornalistas, pelos observadores, de chanceler para a América do Sul, né? Como ele não falava nenhuma outra língua que não o espanhol, ele era chamado de chanceler para a América do Sul. Mas o aspecto mais preocupante da diplomacia paralela é uma que não passa pelos canais oficiais, que não deixa registro nos memorandos e telegramas da casa e é feita por contatos telefônicos, não é? Entre chaves e lideranças petistas, ou os cubanos, ou os bolivarianos em geral, que mantinham canais paralelos. Então tem várias decisões da política externa brasileira que talvez a gente não consiga reconstituir como é que se chegou àquela medida, àquela iniciativa, né? Como é que o Zelaya entrou na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, em Honduras, não é? Depois de ter sido expulso pelos militares, não é? Como é que você expulsou o Paraguai do Mercosul, ou suspendeu o Paraguai do Mercosul, sem que isso tivesse previsto no protocolo de Ushuaia, né? Que é a cláusula diplomática do Mercosul, não é? Como é que você ingressou a Venezuela, mesmo ao arrepio das regras do Mercosul, porque a Venezuela não cumpria todos os requisitos técnicos do Mercosul, não é? Como é que foi feito o processo de nacionalização dos hidrocarburos na Bolívia, não é? Provavelmente o Lula estava sabendo disso antes. E como é que foi feito o processo de negociação para a indenização das perdas incorridas pela Petrobras na Bolívia. Como é que você fez dezenas de empréstimos, né, via BNDES ou não, em vários países da região e fora dele, que agora estão sendo desvendados pelas investigações da Polícia Federal, da Procuradoria, não é? Pela Operação Lava Jato, empréstimos superfaturados, com interferência indevida do presidente no BNDES e com propinas, né? Todo um propinoduto que se passou. Foi um regime de corrupção. Eu não hesito em dizer que de 2003 a 2013, a 2016, na verdade, nós tivemos uma organização criminosa no poder, não é? Que se aproveitou disso para assaltar o Estado, assaltar o povo brasileiro e que, de certa forma, também manipulou muito da diplomacia brasileira nesses anos, né? O que ficou sob responsabilidade do Itamaraty
foi sendo conduzido nos cânones tradicionais, com alguma interferência externa, mas muito foi determinado fora do Itamaraty, não é? Por exemplo, depois que o Morales nacionalizou os recursos de hidrocarburo, em 1º de maio de 2006, foi emitida uma nota do governo brasileiro, não do Itamaraty, em apoio à medida do Morales, o que é extraordinário nos padrões diplomáticos, né? Um país fazendo uma nota para defender a postura agressiva de outro país. O que houve, na verdade, foi que o Evo Morales rasgou um acordo de Estado a Estado, né? Um acordo de país a país, Brasil-Bolívia, rasgou um acordo entre a Petrobras e o governo boliviano, né? Ou seja, ofendeu princípios do direito internacional, e o Brasil não soube reagir à altura, ou talvez tenha sido até conivente, né? Com essas medidas, porque era uma medida tomada entre companheiros, entre aliados da mesma causa ideológica. Esses são, eu acredito que são fatores muito perturbadores para a nossa diplomacia nesses 13 anos e meio de regime dos companheiros. Fatores que talvez a gente nunca venha a ter um esclarecimento completo, porque justamente faltam documentos, não é? Não há um devido registro nos anais da diplomacia, em forma de memorando, telegrama, comunicações, ofícios, que possam desvendar como é que você tomou determinadas posições, determinadas decisões, determinados financiamentos, né, que hoje se revelam terrivelmente fraudulentos e danosos para a economia brasileira. Perfeito. Veja, o Brasil, desde o início, né, quase 200 anos, sempre teve uma postura universalista, ecumênica, né, de relacionamento pacífico com todos os seus vizinhos, relacionamento universal com todos os parceiros do sistema internacional. Sempre recebeu, sempre enviou muitos embaixadores, tinha relações com estados alemães, ainda antes que a Alemanha fosse constituída como Império Unificado, digamos, em 1870, a própria Itália. Então o Brasil sempre teve uma postura universalista e participou de certa forma, ainda que com pouca responsabilidade sobre os mecanismos de comando da ordem internacional, participou da formulação dos grandes marcos das relações internacionais contemporâneas, desde o Acordo de Paris, não é, que terminou a Primeira Guerra, o famoso Tratado de Versalhes, nós somos partes, fomos fundadores da Liga das Nações, ainda que a gente tenha dela se afastado depois. Estivemos em Bretton Woods, em 1944, na construção da ordem econômica do pós-guerra, né? FMI, Banco Mundial. Estivemos em São Francisco, na criação da ONU, e aspiramos legitimamente a uma postulação. Tivemos uma participação intensa na ONU, em todas as suas agências. Nos tornamos precocemente até um país doador internacional na Agência Internacional de Desenvolvimento, apesar de sermos receptores de cooperação externa, de transferência de tecnologia, de ajuda, de financiamento externo. Tivemos uma participação importante em todos os acordos de integração regional na América Latina e nos grandes acordos do comércio internacional, no GATT, na OMC. Apesar da nossa pequena participação no comércio internacional, de menos de 1%, do volume total de comércio internacional, somos um dos grandes partícipes na formulação de regras para o comércio nacional, um dos poucos países que são decisivos em todas as negociações das rodadas comerciais da OMC, e aspiramos a ter uma participação mais ampla em diferentes mecanismos, né, inclusive nos tratados dos chamados bens comuns, desde Antártida, direito do mar, agora meio ambiente, não é? Então o Brasil é um país amplamente ecumênico e universal, e isso sempre foi uma característica da diplomacia brasileira. Com os companheiros, eles expressamente, com essa visão do mundo maniqueísta entre norte e sul, não é? Nós e eles, os desenvolvidos e os povos em desenvolvimento, os supostos imperialistas de um lado, hegemônicos e oprimidos de outro, eles formularam essa chamada diplomacia sul-sul, que faria com que nós nos relacionássemos prioritariamente, principalmente com o país do chamado sul global, né? Que é uma ficção, é uma diferenciação que não faz nenhum sentido num mundo já na terceira ou quarta onda de globalização, num mundo interdependente. Isso começou muito cedo, desde o primeiro dia, desde a posse do Lula, é que se
colocou em marcha o mecanismo que depois ficou conhecido como IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Foi formado logo nos primeiros meses do governo Lula em 2003. E, paralelamente, tinha a proposta de um economista de um banco de investimento, né, o Jim O'Neill, do Goldman Sachs, que propôs essa sigla BRICS, ou BRIC, na verdade, Brasil, Rússia, Índia e China, para mercados para investidores, ou seja, grandes países, grandes recursos e crescimento potencial positivo, portanto, oferecendo muito retorno para os investidores institucionais, individuais dos países mais avançados. Mas do que era um conceito puramente econômico ou puramente de investimento, né, de mercados, foi transformado numa sigla diplomática, né, por iniciativa do chanceler russo e do chanceler brasileiro, e logo se deu essa roupagem diplomática ao BRIC, que depois a China, ao incorporar a África do Sul, que é um país que não responde aos critérios originais do BRIC, né, de grandes países emergentes. A África do Sul é uma economia muito pequena comparada aos três outros, mas enfim, o próprio BRIC é muito diferenciado. Só a China faz 50% de todo o peso dos outros três partícipes, não é? Mas enfim, o BRIC também é uma construção que se encaixa nesse conceito do Sul global. Esse conceito de Sul global encanta muitos acadêmicos e esquerdistas e partidários dessa teoria anacrônica, né, de uma divisão do mundo entre Norte e Sul, como se os interesses fossem diferenciados, né, como se apenas alguns estivessem interessados em explorar os outros e que os outros fossem explorados, precisando se libertar disso, como se o mundo não fosse esse grande contínuo de países em diferentes estágios de desenvolvimento que se integram aos fluxos, aos grandes intercâmbios globais na área financeira, comercial, tecnológica, de diferentes modos, não é? A formulação de uma política Sul-Sul me parece ser não apenas exótica, canhestra, bizarra, mas estúpida, basicamente estúpida, né? Porque quando você pensa em dotação de fatores, não é? Cada país tem a sua dotação de fatores, alguns mais, outros menos. Quando você pensa em intercâmbios globais, os povos mais ricos são aqueles mais abertos à interdependência global, ao comércio internacional, às trocas em geral, não é? Então você restringir o seu relacionamento preferencialmente a uma categoria de países, não é? E não ao conjunto da humanidade para aproveitar todas as dotações e o que de melhor cada um tem a oferecer, quando você restringe isso, é como se você usasse uma viseira, né? Ou amarrasse uma perna numa bola de ferro e andasse apenas numa perna só ou arrastando a outra. É uma diminuição das possibilidades de cooperação, não é? Imagino que o país como o Brasil, em lugar de se aliar apenas a países subdesenvolvidos, deveria estar buscando cooperação em quaisquer áreas que lhe garantisse, né, grandes mercados consumidores das suas matérias-primas, e eles não estão tanto no norte quanto no sul emergente, justamente, né, que começa a crescer e ter renda para consumir vários produtos, ou tecnologia, know-how, conhecimento, financiamento, está preferencialmente nos países ditos hegemônicos. É claro que o Brasil nunca deixou de fazer isso, né, mas o governo petista, a sua diplomacia, criaram esse viés sul-sul e passaram a investir muito nessa vertente do sul, até equivocadamente, não é? Você fazendo essas alianças, esses blocos, né, tipo IBAS ou BRICS, como se houvesse algo de naturalmente homogêneo e positivo apenas pelo fato de serem grandes países do sul, grandes países não hegemônicos, não potências coloniais do passado, né? Então isso para mim é redutor, no sentido em que você diminui a sua capacidade de captar novos mercados, não é? E basicamente a proposta do Lula e do Celso Amorim de introduzir uma nova relação de forças no mundo, né? Como se você fosse unir os oprimidos para adquirir mais poder no mundo internacional, é uma visão muito errada, não é? Porque você cria esse ambiente confrontacionista, né?
talvez seja típico do mundo sindical, né, dos trabalhadores contra os patrões ou dos desenvolvidos contra os subdesenvolvidos, que é anacrônica e atrasado, né, corresponde àquela visão antiga, errada, equivocada de que os ricos são ricos porque exploraram os pobres. Não é bem assim, né? Eles são mais ricos porque eles têm mais produtividade, mais ciência, mais tecnologia, mais educação, mais organização, mais democracia, mais respeito aos direitos humanos, né? E os pobres são pobres por uma série de circunstâncias, não apenas pelo fato de serem ex-colônias, né? Teve muita colônia que se tornou desenvolvida, não é? E também o fato de que você propôs criar uma nova geografia do comércio nacional, comércio preferencialmente sul-sul, que é uma bobagem enorme, porque nem os países do IBAS ou do BRICS estão nessa bobagem de fazer uma nova geografia do comércio nacional. Eles já fizeram a sua nova geografia, que é exportar para os mercados mais dinâmicos, que são geralmente os da Europa, dos Estados Unidos, e os asiáticos fizeram isso. Não é à toa que nos últimos 20 anos ou mais, os asiáticos conquistaram imensas frações, digamos, do comércio internacional, né, a participarem ativamente dos mercados mais elásticos, mais dinâmicos, e a América Latina em geral, o próprio Brasil, teve a sua participação diminuída ou estagnou. Então é uma visão errada essa dos blocos, inclusive porque não há muito o que distinga de forma uniforme, quero dizer, não é, que torne os membros dos BRICS ou do IBAS, né, uniformes nas políticas que eles devem fazer, em termos de políticas econômicas, políticas sociais, políticas de crescimento ou de tecnologia. Tudo isso é um imenso cadinho que está sendo processado nas principais organizações da interdependência global, que são as de Bretton Woods, né, Fundo Monetário, Banco Mundial, na OCDE, na OMC, né, tudo isso é objeto de discussões. E, mais uma vez, está provado que os países mais abertos ao comércio internacional, mais interdependentes, são os de maior pujança, de maior crescimento, de maior atratividade para investidores estrangeiros, como o caso próprio da China o demonstra, né? A China se tornou o maior parceiro comercial global, porque ela não faz essas distinções idiotas que foram feitas pelos companheiros aqui, de querer exportar apenas para o sul, não é? O nosso ex-chanceler chegou até a conceber e a implementar um programa de substituição de importações, não é? Para favorecer essa tal de nova geografia. A substituição de importações é um velho conceito que no passado significava protecionismo comercial, industrialização no próprio país, tarifas altas, não é? Então você substitui o que você importa pela produção local. Na concepção dos companheiros e do chanceler, a substituição de importações significaria o seguinte: aqueles produtos que o Brasil precisa importar, ou porque não produz suficiente, porque não tem a oferta interna, ou porque ele não é competitivo e necessariamente ele importa mais barato de outros países, deveriam deixar de importar de países ricos, poderosos, para importar de países pobres, mesmo que fosse mais caro relativamente. Isso dizia o Lula pessoalmente. Já ouvi ele falando isso para os industriais da Fiesp, não é? Vamos ajudar os nossos irmãos da América Latina, que são mais pobres que a gente, vamos importar, mesmo que seja um pouco mais caro e de menor qualidade, mas é para ajudá-los. Nenhum industrial ou comerciante é idiota a esse ponto, né, de importar mais caro só para beneficiar vizinhos, em lugar de realizar o seu lucro, que é importar pelo menor preço possível e vender o mais caro possível, que é a lógica dos mercados capitalistas, não é? Só idiotas podem fazer uma proposta desse tipo. E isso foi feito, né, a nível do governo Lula, a nível do Ministério das Relações Exteriores. Evidentemente que não causou nenhum efeito, porque, como eu disse, como as importações são feitas pelo setor privado, não pelo governo, ninguém foi idiota a ponto de seguir essa consigna estúpida. Mas se fez essa preferência em vários acordos, não é? Inclusive acordos sob suspeita hoje, né, no BNDES, né? Muito se cantou as vantagens do BNDES como grande exportador de serviços e promotor de empresas brasileiras em nível regional e global. E a gente hoje descobre que muito disso estava vinculado a trapaças, não é? A interferências indevidas do presidente junto a ditadores de outros países, não é? E favorecimento em troca de propinas, vantagens pessoais e grandes lucros para
esses capitalistas promíscuos, né? Isso é uma fase extremamente negativa para o Brasil, não só para a sua política externa, estrito senso, mas para o governo como nação, não é? O Brasil figura num dos últimos lugares da transparência internacional na percepção da corrupção, não é? É um índice bem mais qualitativo do que quantitativo, mas a gente está vendo pelas investigações receitas a ponta de um iceberg provavelmente muito maior de imensa corrupção nos assuntos internos e também, infelizmente, nos assuntos externos. Isso diminui muito a nossa credibilidade internacional, né? Um investidor estrangeiro, um grande capitalista, um detentor de marcas e fábrica de inovação em software, em tangíveis e intangíveis, ele está sempre pesquisando mercados globais, mercados locais, né, mercados internacionais para seus próximos investimentos, que tem um horizonte de 3, 4 anos de pesquisa, mais uns 2 anos de análise e depois mais um horizonte de 5 a 10 anos de implantação, não é? E ele percebe quais são as facilidades. Se ele consultar um manual tão rústico e simples como o Doing Business do Banco Mundial, né, fazendo negócio, um relatório anual que lista o ambiente de negócio do Brasil, ele vai ficar estarrecido com a posição do Brasil, não é? O Brasil, entre 180 países, figura num lugar pouco invejoso, 126, se não me engano, é o lugar ocupado pelo Brasil na lista geral. Se esse capitalista, esse decisor por um investimento estrangeiro da sua firma ou em consultoria para algum outro capitalista, fizer uma análise fragmentada desse relatório e isolar os fatores microeconômicos, digamos, aqueles que dependem de capitalistas brasileiros, da capacidade de encontrar um matemático, um engenheiro administrador, a posição do Brasil até melhora bastante, né? Vai para um lugar, digamos, 86. Não é grande coisa, mas já é melhor do que está em 126. Agora, se ele pega os fatores macroeconômicos dos quais ele não pode escapar, impostos, tarifa, regulação, justiça, todos os fatores determinados pelo governo, inclusive infraestrutura, o Brasil vai para uma posição terrível, 156, né? Então ele fala, olha, prefiro ficar no México, prefiro ir para Singapura, prefiro ir para o Chile, não é? Porque o Brasil é um país muito complicado, né? O governo muito complicado, não só por cobrar um volume absurdamente alto de impostos, né? A nossa carga fiscal, ela é equivalente a de um país rico, a da média da OCDE, sendo que a gente tem uma renda per capita 5 vezes menor que os países da OCDE, e não é só o volume de impostos que você paga, né? Pelo Doing Business você verifica que o volume de homens-hora para cumprir a burocracia da Receita Federal, independentemente se você paga 10, 15, 20 ou 30% do faturamento como impostos, o quanto você engaja na burocracia para ficar em ordem com o fisco, o Brasil tem um volume extraordinariamente elevado de horas, né? Para a média da OCDE, que deve ser 180 homens-hora ao ano, e para a média da América Latina, que é, se não me engano, 480 homens-hora por ano, ou seja, 3 ou 4 vezes superior, o Brasil, segundo esse relatório do Banco Mundial, vai a 2.600 homens-hora por ano. Ainda que fosse a metade disso, talvez exista uma má vontade aí dos pesquisadores com o Brasil, que é realmente complicado, né, com a Receita Federal. Mesmo que fosse 1.000 homens-hora por ano e não 2.600, já seria exagerado. O Brasil é um ponto fora da curva a qualquer critério que se tenha em termos de ambiente de negócio, né? Naqueles 7 círculos do inferno do Dante, nós provavelmente estaremos no primeiro círculo no ambiente de negócio. É muito difícil ser capitalista no Brasil, é até temerário, não é? Porque a Receita é um órgão perfeitamente fascista que emite dezenas de regulações por dia, que inferniza a vida de qualquer capitalista, grande, médio ou pequeno. Então, esse ambiente de negócios é muito negativo, sob qualquer ponto de vista, para a atração de investimentos e, portanto, para a credibilidade externa do Brasil, né, como um grande parceiro, não é? Nós somos muito protecionistas, né? Nós vamos começar agora novamente uma nova rodada de negociações com a União Europeia para ver se o Mercosul conclui um acordo de liberalização comercial, que não é nem livre comércio. Eu sou muito cético quanto a isso. Acho que não há
muito ambiente atual no sistema internacional. Não é culpa do Brasil apenas, não é só o Brasil que é protecionista, os europeus também são protecionistas em agricultura, mas eu quero dizer que o Brasil não é um país muito propenso a se integrar ao mundo, né, a se inserir na globalização. O Stalin, né, que é conhecido, o grande ditador soviético, que a diferença do Trotsky era a favor da revolução internacional. O Stalin fechou a União Soviética e proclamou o socialismo num só país, né? E realmente industrializou o país à custa de escravidão, né? E fez aquela política extremamente dura de capacitação tecnológica e industrial na União Soviética, mas é um sofrimento enorme para o povo. O Brasil, de certa forma, nos últimos anos, né, na política desastrosa da Dilma e do Manteiga, praticaram o stalinismo industrial, fecharam o país ao comércio internacional, né? O Inova Auto é o stalinismo industrial, é achar que você vai ter uma indústria automobilística que tem um conceito mundial hoje apenas restrito ao mercado interno e taxando pesadamente, até abusivamente, segundo as regras do GATT, o conteúdo importado, né? Fazendo obrigação de conteúdo local, senão pagaria um adicional de IPI abusivo, não é? Então, todos esses erros de política econômica cometidos pelos companheiros e erros de política externa prejudicaram enormemente o Brasil, né? Que recuou em todos os indicadores internacionais de competitividade e de produtividade. O Brasil recuou muito nos anos Lula, né? Eu acredito que a organização criminosa que nos comandou desde 2003 fez o Brasil recuar muito na qualidade das políticas econômicas, desmantelamento de instituições, no parlamento sobretudo, e uma erosão moral, né? Sobretudo no plano moral, o Brasil se descobriu um país dominado por sanguessugas, né? Por ratazanas, e isso atinge muito a autoestima, e sobretudo quando você transmite essa imagem, né? Que o exemplo vem de cima. O pequeno guarda da esquina também se sente habilitado a roubar, a trapacear, a fraudar, e é um ambiente muito deletério, né, para a confiança da população, dos investidores estrangeiros na capacidade desse país de ser um parceiro confiável. Eu acho que esse intervalo, né, entre o AC e DC, antes e depois dos companheiros, esses 13 anos de dominação criminosa sobre a política do país e de erosão moral da política e de equívocos, muitos equívocos cometidos em política econômica, no petróleo, na energia em geral, na eletricidade, na política industrial, e muitos deles a gente descobre que não são apenas equívocos, né? Derivados da inépcia, da incapacidade, da incompetência dos petistas, talvez tenham sido equívocos deliberados para provocar perdas ou para provocar desvios, né? Uma empresa como a Sete Brasil, por exemplo, criada para construir plataformas offshore para a Petrobras a um custo extorsivo, né, pela regra de conteúdo local imposta à Petrobras de compra local ou pela preferência à compra nacional de até 25% do preço final. Todas essas são regras criadas não só para isolar o Brasil do mundo, esse stalinismo econômico que os companheiros preferiram, mas também provavelmente feitas para fraudar, desviar recursos, roubar e criar um ambiente de propina, não é? Tudo isso foi muito nefasto para o Brasil, a gente descobre isso com muita tristeza, não é? Esperemos que a gente se recupere disso. Certamente que a grande destruição lulopetista na economia vai demorar vários anos para ser reparada, e o grande desvio do lulopetismo diplomático está sendo superado aos poucos. Acredito que a gente volte progressivamente aos cânones normais da diplomacia brasileira. Algumas heranças ficam, não é? Não só na área econômica, como na área diplomática, algumas alianças que foram construídas para que o Brasil não perca a credibilidade serão mantidas durante algum tempo ou vão se dissolver progressivamente, não é? E que o Brasil volta a se integrar no conceito internacional. Por exemplo, a OCDE. A OCDE é uma espécie de... já era um clube de países ricos, hoje não é mais, hoje é um clube de boas práticas econômicas, né? Já integrou o Chile, antes de integrar o México.
Colômbia já foi admitida para ingressar, a Argentina está pedindo, o Peru está pedindo, o Brasil vai ser um dos últimos países a ingressar na OCDE, o que é uma vergonha, porque finalmente é um país capacitado industrialmente, né, com um empresariado muito ativo, muito instruído, ainda que colocado sob a proteção do Estado e se beneficiando de políticas setoriais introvertidas, não é? Ainda assim, o Brasil é um país que tem uma base econômica considerável, que podia estar ingressando nesse clube de boas práticas econômicas, que são políticas sólidas, fundamentadas, né, que não ofendem as contas públicas, que não manipulam o câmbio, que não gastem excessivamente para que a gente tenha que pagar juros elevados demais por necessidades de financiamento do Estado, que não produzam inflação, não é? Enfim, são poucas coisas que o Brasil precisaria fazer para se consertar. Eu digo poucas no cômputo global, ainda que sejam muitas e muito exigentes, como mudanças regulatórias, né? O que é um país desenvolvido? O país desenvolvido é aquele que mantém uma taxa de crescimento econômico sustentada ao longo do tempo, não é? E que, ainda que em números modestos, né, não precisa ter taxas chinesas de crescimento. Os Estados Unidos, a maior parte da Europa Ocidental, cresceram ao longo de um século e meio com taxas relativamente modestas, algumas recessões, mas na prática mantiveram políticas fiscais estáveis, não é? Endividamento público contido. Então, se a gente for fazer um cômputo, digamos, dos requisitos ou dos elementos para um crescimento econômico sustentado, com transformações tecnológicas e distribuição social da riqueza, eu diria que, e tudo isso é parte do desenvolvimento, né? O desenvolvimento é uma noção muito qualitativa, né? E tudo isso que requer que o Brasil tenha um crescimento sustentado. Bom, como é que se faz um crescimento sustentado? Em primeiro lugar, com uma macroeconomia estável, né? Ou seja, inflação baixa, contas públicas baixa, juros de mercado, câmbio de mercado de preferência ou levemente competitivo, não é? Que é o que o Brasil não teve durante muitos anos, né? Poucos países na história econômica mundial tiveram 8 moedas, sendo 6 no espaço de menos de uma geração, de menos de 15 anos, não é? Dos anos 80 aos anos 90 nós tivemos 6 moedas, o que é um sinal extraordinário de fracasso. Então, macroeconomia estável é o primeiro requisito para o crescimento sustentado. Segundo requisito é competitividade microeconômica, ou seja, um ambiente sem cartéis, sem monopólios, né? Com muita competição, que isso é que faz com que as empresas tenham que oferecer aos seus clientes produtos baratos e de boa qualidade. Competição é essencial. O Brasil sempre viveu em monopólios e cartéis. Até hoje a gente tem poucos ofertantes em telecomunicações, em telefonia, em internet, né, que faz com que a gente pague um preço extremamente elevado, mas isso durante toda a nossa história. Sempre tivemos reis do aço, reis do cimento, reis disso e daquilo, ou seja, setores cartelizados, monopolistas. Então, competitividade é o segundo elemento essencial para um processo de crescimento sadio. O terceiro elemento eu colocaria a boa governança em todos os setores, né? Não só nos 3 poderes, mas basicamente um executivo confiável, um Estado não muito inchado, o nosso infelizmente é muito inchado ou ineficiente, uma justiça funcional, né? Quando a justiça demora 8 anos em média, como parece que é a média no Brasil para a resolução de um caso, isso é uma denegação de justiça. Isso incorre naquilo que os economistas chamam de custos de transação, não é? Então, uma boa governança é uma condição essencial para que os negócios fluam num ambiente regulatório propenso a negócios privados, criação de emprego privado e não tão dependentes do Estado. O quarto elemento eu colocaria na alta qualidade dos recursos humanos, né? Capital humano é muito mais importante do que recursos naturais, né? Tem vários países que a gente sabe que não tem dotação nenhuma de fatores. O Japão é um país que importa praticamente tudo, 100% da sua energia, agora faz um pouco de energia nuclear, digamos, mas é um país altamente importador e, no entanto, altamente desenvolvido, justamente com base no capital humano, não é? Quando eles fizeram a Revolução Meiji, em 1868, a primeira providência foi educar a mão de obra, a primeira alfabetização geral dos camponeses, isso foi feito até o final do século XIX, e depois enviar os jovens para o exterior,
e foram todos para a Europa, Estados Unidos, nas melhores universidades, formaram mão de obra, e o Japão se transformou muito rapidamente. Entre o final do século XIX e início do século XX já era uma das grandes potências capazes de derrotar a Rússia, a China, enfim, e fazer aquilo que a gente sabe de bom e de mal que fez depois, mas enfim. E em capital humano nós estamos muito ruins. Eu acho que quem conhece os exames internacionais comparativos do PISA, por exemplo, que é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil aplicado a jovens de 14 e 15 anos, ou seja, ensino médio, apenas em língua, ciências e matemáticas elementares, sabe que o Brasil ocupa os últimos lugares de uma lista que comporta países até de renda inferior à do Brasil e que tem uma performance escolar, um desempenho escolar bem superior ao do Brasil. Quer dizer, nós falhamos em educação de base, não é? Devido a essa freirismo, né? Essa ideologia Paulo Freire, que é o patrono, infelizmente, né? O patrono da educação brasileira, um grande idiota, né? Um maoísta da educação, que só fez mal a todas as faculdades de pedagogia, não é? Mas não só isso, as universidades brasileiras também estão muito destacadas da inovação aplicada em tecnologia, o chão da fábrica, né? Preconceito contra patentes, contra negócios com empresas. O próprio funcionamento das universidades públicas é muito negativo, né? Que você fica num ambiente fechado, num casulo, em que você elege os piores demagogos para serem reitores, não é? Que prometem reajustes salariais para professores e funcionários em vez de cuidar da boa administração e do desempenho. Então, tudo isso precisa ser reformado. E o quinto fator, que eu considero também decisivo para um crescimento sustentado e desenvolvimento, é a abertura a comércio e a investimentos. Todos os países que se tornaram ricos foram muito abertos a investimento. Mesmo aqueles países mais ricos, que têm baixo coeficiente de abertura externa, como é o caso talvez dos Estados Unidos, que tem um grande mercado interno, mas é um grande comerciante global, era o maior até a China, ou o Japão, que por nacionalismo também protege o seu mercado, razões culturais. Esses países são abertos ao comércio e investimento porque eles fazem transações ou investimentos em escala global, não é? E o exemplo da Ásia é patente. A Ásia, nos anos 60, tinha uma participação mínima no comércio internacional, talvez de 4%, e a América Latina tinha mais de 12% do comércio internacional, e a situação se inverteu completamente no período recente, né? A Ásia ocupa mais de 20% do comércio global, e a América Latina recuou para 4%, talvez, e basicamente matérias-primas e não manufaturas como as da Ásia, não é? E, sobretudo, a Ásia se inseriu nas cadeias de maior elasticidade e renda, não é? de produtos eletrônicos, com um grande crescimento anual de consumo, e isso se fez com base em investimentos estrangeiros, em capacitação própria, em educação, o que a Ásia também fez. Isso explica que um país que, em 1960, por exemplo, a Coreia do Sul, tinha uma renda per capita que era exatamente 50% da nossa. Nós tínhamos, na época, $600 de renda per capita, eles tinham 300. Hoje a Coreia do Sul tem 35 mil ou mais de renda per capita, a gente continua atolado nos 10 mil, com tendências até a recuar, dependendo do câmbio ou da recessão do Brasil, não é? Talvez eles tenham feito tudo certo, corretamente, e nós fizemos tudo errado, mas é preciso refletir sobre essas recomendações. A Ásia não foi assim uma maravilha também, teve protecionismo, teve estatismo, né? Ditaduras, mas nos 5 critérios que eu selecionei, digamos, acho que eles fizeram melhor do que a gente. Estabilidade macroeconômica, certamente eles foram fiscalmente mais responsáveis. Conheço poucos países da Ásia que trocaram 5 ou 6 vezes de moeda, a gente trocou 8 vezes. Eles tiveram mais competição, talvez por pequenos mercados, com exceção da China, se ampliaram para o mercado internacional. Uma governança talvez mais responsável, né, com, não sei se menos corrupção ou mecanismos de contrapeso. Educação, certamente, eles fizeram muito melhor do que a gente, na Coreia, em Singapura, Hong Kong, Taiwan. E na abertura ao comércio e investimento, certamente eles nos superaram amplamente. Então, infelizmente, a gente fez muita coisa errada, e o que a gente consertou
na estabilidade macroeconômica do real, com o Fernando Henrique Cardoso, começou a ser erodido no primeiro governo Lula e depois foi exacerbado no final do seu segundo mandato e, sobretudo, pela Madame Passadena, né, que finalmente destruiu a economia do Brasil por uma série de políticas econômicas erradas, né, que combinam esse stalinismo industrial, né, de fechamento do mercado, com um keynesianismo de botequim, né, um keynesianismo de bêbados que só aprendeu conceitos muito rústicos de política econômica e que conseguiram gastar mais e fazer menos investimento, né. Infelizmente, o BNDES, que importou 200 ou 300 bilhões de reais do Tesouro, muita coisa feita inclusive ilegalmente, com maquiagem contábil, né? Ele conseguiu produzir uma queda na taxa de investimento e uma perda do dinamismo e da competitividade externa das empresas brasileiras. Foi muito triste essa fase de retrocesso institucional, econômico no Brasil. Não que seja extraordinário no plano mundial. Nós temos o próprio exemplo da China, né, que era o país mais avançado do mundo até o século XVI ou XVII, em termos científicos, culturais, até que um imperador idiota resolveu fechar a China e aí os europeus, quando chegaram 2 séculos depois, dominaram e humilharam a China, né? E a China decaiu durante mais de 200 anos, né? De maior economia planetária, se transformou numa economia medíocre, né? Saiu de 33% do PIB mundial até 1800 para menos de 5% do PIB mundial sob o maoísmo delirante que destruiu a China, não apenas demograficamente, né, pelo grande salto para frente, pela revolução cultural, como culturalmente, e a isolou, e depois ela se recompôs e hoje volta a ser um grande ator econômico mundial, ainda que mantendo suas características imperiais e autocráticas de toda a sua história. Ela é um grande ator econômico internacional, né? Como foram os Estados Unidos e vão continuar sendo. Argentina, ao lado da gente. A Argentina é um país que era um dos mais ricos, não só da América Latina, como do mundo, 100 anos atrás, né? No limiar da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo um pouco depois, ela era mais rica do que vários países europeus, do que a França, do que a Áustria. Ela tinha, na época, digamos, considerando os Estados Unidos como benchmark, ela tinha 73% do PIB per capita americano, quando nós tínhamos apenas 11%. Ela era 5 vezes mais rica que o Brasil. E, no entanto, hoje ela tem menos de 30% do PIB per capita americano, ou seja, ela involuiu ou ela cresceu muito lentamente, ao passo que os Estados Unidos se desenvolviam normalmente ao longo do século. O Brasil avançou um pouco, né, mas de 11% do PIB per capita americano, o máximo que a gente conseguiu fazer foi na época de grande crescimento do regime militar, final dos anos 60, início dos anos 70, quando a gente chegou a 28% do PIB per capita americano. Desde então, com a crise da dívida nos anos 80, a crise hiperinflacionária no início dos anos 90, a gente recuou para menos de 20%, menos de 1/5 do PIB per capita americano, né? Certamente que não é uma condenação ao atraso definitivo, mas esses altos e baixos do crescimento brasileiro, ou essa tendência a um crescimento satisfatório durante algum tempo e depois um declínio relativo, né? Um crescimento baixo nos últimos 20 ou 30 anos, isso deve ser preocupante para o Brasil, para as elites. Significa que nós estamos perdendo o potencial econômico. Significa o quê? Que hoje o Brasil tem um bônus demográfico, ou seja, a melhor relação possível entre ativos e dependentes na sua população. Isso vai se inverter rapidamente nos próximos 15, 20 anos, vai acabar o bônus demográfico, ou seja, a proporção de velhos vai aumentar rapidamente, de pensionistas, aposentados, a proporção de jovens vai diminuir, ou seja, haverá um maior número de dependentes sobre os ativos, né, que hoje é de talvez 7 ativos por 3 dependentes, isso facilmente vai passar para 6 e 4, não é? E isso é extremamente preocupante porque a gente já tem uma alta proporção de gastos previdenciários, então isso comanda uma reforma urgente e uma tomada de consciência da população.
A nossa produtividade, infelizmente, é baixa devido à má educação, vai continuar baixa, ou seja, o crescimento vai ser ridículo. Quando nós chegarmos na proporção da população em idade avançada da Alemanha ou do Japão, por exemplo, nós não vamos ter riqueza suficiente para sustentar não só os gastos de aposentadoria, mas os gastos de saúde, né, preventivos e curativos ou de manutenção de vida de uma imensa faixa da população em idade avançada. Isso é extremamente preocupante para o Brasil. É uma tragédia até maior do que a recessão atual. A recessão você vai vencer por boas políticas econômicas e em alguns anos você vai tapar o buraco e recuperar um crescimento modesto um pouco mais adiante. Mas o volume de riqueza necessária para sustentar a população de mais idade daqui a 15 ou 20 anos, você não dispõe e não disporá, porque o nosso crescimento é baixo e a produtividade, a inovação do Brasil são muito baixas. É preciso que a população tome consciência disso. Isso tem a ver, claro, com as elites, com as políticas econômicas, mas também tem muito a ver com a política econômica externa, ou seja, com a diplomacia. Uma diplomacia comercial que seja menos introvertida, menos mercantilista e mais aberta à interdependência global. Ou seja, o Brasil é um país que precisa se abrir, até sem acordos comerciais, unilateralmente. Ele se abrindo, ele vai receber investimentos, vai inovar métodos e procedimentos, vai se inserir de forma mais eficiente nas cadeias globais. Essa é a minha posição. Veja, eu acredito que há uma diferença mais notável entre a primeiríssima fase do governo Lula e a Dilma. Digamos, um declínio irresistível, né? Mas numa primeira fase do governo Lula, até pela perda de confiança dos mercados nele e no PT, que fizeram que ele perdesse 3 eleições precedentes, sendo as 2 anteriores no primeiro turno das eleições contra o Fernando Henrique Cardoso, ou seja, uma falta de confiança total, não só dos mercados, das agências de classificação de risco, mas da própria classe média, não é? Depois ele se aliou com um capitalista e dourou o seu discurso e preservou as bases do tripé malanista, digamos, da política econômica neoliberal que eles tanto condenavam, né? Superávit primário, lei de responsabilidade fiscal, metas de inflação e flutuação cambial. Até o pessoal tucano foi preservado. Então, nos primeiros momentos houve essa preservação. Henrique Meirelles era um símbolo. Aliás, Meirelles foi oferecido várias vezes a Dilma como ministro da Fazenda e ela não quis. Então, houve essa vantagem do Lula não ter... Veja, ele não fez nada, vamos ser muito claros, o Lula não tem nenhum mérito nisso, nem pelo crescimento do Brasil, nem pelo afluxo de dólar. Quem exporta são os exportadores, é a China que compra e não o Brasil que vende, certo? Então, ele não fez nada, ele apenas não chutou o pau da barraca. Ele viu, ele tinha perdido 3 eleições, então ele, ainda que não gostando do neoliberalismo ou dos companheiros tucanos, digamos, ele preservou aquilo porque ele via como essencial sua sobrevivência. Porque durante a campanha eleitoral, não sei se vocês se lembram, o dólar foi de 2,3 para 4. Os títulos da dívida brasileira no mercado de Nova York saíram de 100 para 48, ou seja, tiveram uma desvalorização de 50%, não é? A inflação foi para 12%. O Meirelles, a primeira medida que ele tomou quando assumiu o Banco Central foi elevar os juros para 25% ou 26%. Então, o Lula não tem nenhum mérito, ele apenas não desmantelou aquilo que estava em curso desde a estabilização de 94, ajustado em 99 na desvalorização cambial. Então, ele deixou a casa tal como ele tinha recebido, e o Palocci até exagerou, porque o Palocci recebeu um acordo do FMI prometendo um superávit primário de 2,75% do PIB, ele elevou a 3,25% oficialmente, de fato fez muito mais, fez 4,5%, 5% de superávit primário, né? E a coisa começou a degringolar com Madame Passadena, antes de ser Madame Passadena. A Dilma, quando assumiu a Casa Civil, na queda do Richelieu e do Planalto, né, o José Dirceu, em 2005, havia uma proposta do ministro da Fazenda Palocci, que ainda estava no poder até 2006, do ministro do Planejamento Paulo Bernardo e do presidente do Banco Central Henrique Meirelles, os 3 membros do Conselho Monetário Nacional que propuseram um superávit primário de 5% do PIB
para você acabar com essa ficção do superávit primário e fazer um superávit nominal, ou seja, o governo só gasta o que arrecada, né? Ou seja, os juros da dívida incluídos no orçamento. Madame Pasadena, Dilma, assumindo a Casa Civil, disse que aquilo era muito rudimentar e que gasto público é vida. Começou aí, eu vi isso muito claramente em 2005, né, quando ela assumiu a Casa Civil, que ela recusou o superávit primário do Palocci, do Meirelles e do Paulo Bernardo. Começou aí a degringolada para o crescimento contínuo dos gastos públicos acima do crescimento do PIB, acima do crescimento da inflação, às vezes até acima do crescimento da receita, ainda que a receita seja algo perfeitamente fascista e capaz de entregar crescimento da receita mesmo sem novos impostos. A receita é muito eficiente em enfiar a mão no seu bolso, no caixa das empresas e extorquir o dinheiro que ela quer. Então ela entregou ao Lula até crescimento da receita extraordinariamente favorável. Quando caiu a CPMF, se não me engano, em 2006, o governo perdeu 30 ou 35 bilhões de reais, a Receita entregou uma receita muitas vezes superior mesmo sem a CPMF. Então começa em 2005, ou seja, já indo para o segundo mandato do Lula, não é? Um aumento contínuo dos gastos públicos. Em 2008, quando houve a crise americana, ou seja, a crise imobiliária em 2007, crise bancária em 2008, houve um ajuste tipicamente keynesiano, né? O Meirelles fez aquilo que precisava ser feito naquele momento, né? A ausência de créditos externos ele cobriu por liberação de depósito compulsório, reservas externas que foram oferecidas como créditos comerciais aos exportadores brasileiros, enfim, ele fez aquele manancial de medidas tipicamente keynesianas, anticíclicas, não é? Que em 2008 serviu muito bem, mas nesse momento o Palocci já tinha saído da Fazenda, entrou o que eu chamo de keynesiano de botequim, não é? O Guido Mantega, que começou a fazer tudo aquilo que os keynesianos de botequim fazem, né? Que é achar que o rabo pode abanar o cachorro, ou seja, indução estatal, medidas setoriais, que eu considerava na época como equívocos de política econômica, mas depois a gente vê que deveria ter algo de corrupção envolvido nisso, né? Porque as mesmas empresas beneficiadas por políticas setoriais foram as que mais contribuíram para as campanhas do partido, ou propinas em contratos, enfim, se montava já uma máquina de corrupção muito bem azeitada, mesmo pós-mensalão, né? Pós-mensalão não impediu em nada que se o mesmo esquema fosse ampliado, dimensionado, consolidado, em direção de diferentes estatais e de vários programas públicos, e o crescimento do BNDES foi extraordinário nessa época, né? O BNDES, que tinha um volume de negócios equivalente ao do Banco Mundial, 50 bilhões de dólares, ele triplicou o volume de negócios do Banco Mundial. É um banco nacional que faz muito mais do que um banco multilateral, não é? E muito disso que eu também considerava que fossem equívocos, né? Porque finalmente você estava emitindo títulos da dívida pública pelo Tesouro a 10% ou 12% e repassando para o BNDES emprestar para os amigos do rei a 6,5% ou 7%, um custo fiscal extraordinário, né? A gente vê que talvez fosse deliberado realmente para que as mesmas empresas participassem do grande conduto de corrupção. Então as medidas começaram a ser aprofundadas a partir da crise americana de 2008, e o que era anticíclico, ou seja, temporário, começou a ser permanente. Indução da demanda, aumento do crédito, e realmente o Brasil tinha uma oferta de crédito muito pequena em relação ao PIB, né? A média mundial deve ser 40% ou 50% do PIB, alguns países fazem mais, 80%, 90%, alguns até mais de 100%, né? Família americana altamente endividada, muito mais do que seu patrimônio, mas o Brasil tinha menos de 20% do PIB em oferta de crédito, e realmente cresceu muito no Lula, mas cresceu de forma exagerada, foi para mais de 50%, 60% do PIB, e muito crédito artificial a um custo excessivo talvez, devido à concentração do setor bancário, e muito desse crédito, por exemplo, na sua modalidade de crédito consignado, a gente também descobriu que era corrupção, não é? Você faz empréstimo consignado para funcionários públicos, mas você tira uma propina, né? Uma comissão no meio. Enfim, e você não cresce um país, essa é uma regra básica que todo economista sabe, você não cresce um país pela demanda, entendeu? Você cresce um país pelo investimento, pelo supply side, né? Pela oferta.
E isso é um erro básico dos companheiros. Desde o início eles tinham essa visão de que o Brasil precisaria criar um grande mercado interno de massas, né, baseado, portanto, na vocação do nosso povo a consumir, daí o Bolsa Família, daí várias alocações sociais, familiares e outras induções ao consumo popular. Criação de um banco popular, que foi uma fraude também, não é, porque só gastou em publicidade. Enfim, eles fizeram vários mecanismos de demand side, em vez de supply side, achando que o aumento do crédito, ou seja, a disponibilidade de recursos na mão de consumidores, iria fazer com que imediatamente a oferta aumentasse, né? Você então tem a típica política keynesiana: vamos abrir buraco, pagar o cara para abrir buraco, depois para fechar o buraco, com esse dinheiro ele vai comprar produtos e o capitalista então vai movimentar os seus espíritos animais, investir. E é uma equação que não funciona. Aliás, o multiplicador keynesiano é uma fraude em si, é uma fraude econômica, mas isso é algo mais complicado de explicar porque envolve teoria econômica, né? O keynesianismo nada mais é do que uma política anticíclica adaptada para período de crise, para tirar o país do ciclo depressivo e levantar. Então aquilo é necessariamente temporário e emergencial. Na América Latina, o keynesianismo foi transformado em teoria do desenvolvimento pelo Raul Prebisch, né? E nos companheiros virou um mito do desenvolvimento, né? O Celso Furtado e outros. O keynesianismo virou keynesianismo de botequim, como eu digo, e foi o que o Manteiga fez. O Manteiga é um típico keynesiano de botequim, então todas as políticas foram nesse sentido e deram errado, né? Deram errado porque não podiam dar certo, né? Quando você estimula a demanda sem ter a base suficiente dos investimentos, e os investimentos são fracos porque você tem necessariamente no Brasil uma taxa de poupança muito modesta, né? Mesmo juntando com a poupança externa, você não consegue mais de 20% do PIB, e você tem uma despoupança estatal muito grande, né? O Estado ele pratica aquilo que os economistas chamam de crowding out. Ele retira recursos que poderiam estar no setor privado, nos consumidores, nos indivíduos, famílias ou empresários que poderiam ou poupar e emprestar num mercado de crédito aberto, né, baseado em juros não manipulados pelo governo, ou investir, não é? Mas o mercado é muito concentrado no Brasil. Mais de 40% do crédito é talvez concentrado nos bancos oficiais, não é? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, e o setor privado também é altamente concentrado, juros altos, pouca concorrência externa. Então isso faz com que o mercado de crédito e a pouca poupança e a despoupança do governo seja um fator limitante para o investimento. Depois toda a infraestrutura é uma porcaria. Nossa infraestrutura é muito pobre, não é? E isso é grande parte da responsabilidade do Estado. As grandes obras de infraestrutura, viárias, transportes, comunicações, portos, nos diferentes países, na China é assim, uma responsabilidade do Estado, ou diretamente ou sob concessão. E você não fez isso no Brasil, porque o Estado ou é inepto ou não tem recursos suficientes. E então é aquela história, a nossa soja é a mais competitiva possível até a porteira da fazenda, porque o agricultor é um grande capitalista que está com os olhos postos em Chicago, né, na Bolsa de Mercados Futuros, sabe exatamente quanto vale a soja, o milho, o algodão, investe naquilo, é muito eficiente, ainda que penalizado por impostos, por defensivos, máquinas, equipamentos muito caros pelos impostos, ele é muito eficiente, mas da porteira até o porto você tem toda aquela penalização da nossa infraestrutura, não é? Um porto que demora 8 dias para carregar e descarregar um navio, quando em Amsterdã ou em Xangai um navio carrega e descarrega em 8 horas, não é? O Brasil não pode ser competitivo. Então, várias das políticas implementadas pelos companheiros, pelos keynesianos de botequim, foram ineficientes e não produziram os resultados esperados. Todo o dinheiro jogado no BNDES, e talvez fosse essa a intenção, não produziu os investimentos que se esperava, né? E muito talvez tenha retornado pela porta dos fundos, como se diz, ao partido companheiro, não é? E então aquelas políticas setoriais e até de ramos, né? O principal esporte dos capitalistas brasileiros é vir a Brasília
pedir alguma coisa, algum favor para o governo, ou uma tarifa alta contra produtos estrangeiros, um antidumping contra os produtos chineses, um empréstimo do BNDES, uma desgravação setorial para o seu setor, e o governo atende numa política setorial, né, que não é horizontal, que não é homogênea, que não é universal para todos os setores, mas apenas para aqueles que choram mais ou têm capacidade de penetrar no Estado, legal ou ilegalmente, digamos. Isso introduz um ambiente de negócio extremamente difícil, porque você veja, então você tem um setor que é protegido ou beneficiado por uma medida e outro que não. E você tem o poder então de paralisar o investimento. O cara que não foi beneficiado vai dizer, bom, então eu também tenho que ir a Brasília pedir para mim um crédito do BNDES, uma tarifa alta, um antidumping, porque o outro conseguiu. Então você paralisa o investimento, porque o cara fica esperando a mesma medida. E o governo não pode fazer bondade para todo mundo, porque cada bondade que ele dá numa política setorial, ele dá com uma mão e retira com a outra, né? É que nem as câmaras setoriais do passado, que você juntava patrão e trabalhador para decidir sobre o aumento de salário, a inflação e os preços. Era o pacto perverso, né? Junta capitalista com trabalhador, o capitalista dá o aumento de salário, o trabalhador consegue, mas aquilo é repassado aos preços, prejudica toda a sociedade. A política setorial é a mesma coisa, o governo dá com uma mão e o que ele perde em desgravação ou crédito para aquele setor, ele vai recolher sob a forma de tributos de todo o resto da sociedade, ou menos serviços, né? Porque aí você falta dinheiro para saúde e educação. É o que aconteceu no Brasil. Todas as políticas setoriais deram errado porque foram setoriais, não foram políticas universais. Mesmo aquelas teoricamente racionais, como é substituir o recolhimento laboral na folha de pagamento por um valor sobre o faturamento, né, sobre o valor agregado, ela foi aplicada apenas a alguns setores e não a outros. E no começo você fez 1,5% do faturamento e depois veio o Joaquim Levy por necessidade e aumentou para 2,5%. Então quebra de contrato até anticonstitucional, né? E mais, é difícil você fazer isso em escala setorial porque as produtividades de cada setor são extremamente diferentes, né? Você não tem, mesmo dentro do mesmo ramo industrial, duas empresas que têm a mesma produtividade, né? O índice de capitalização, proporção de mão de obra. Então, é difícil você sair. Então, você tem a folha de pagamentos, então recolhe tanto para INSS, FGTS, Sistema S e não sei o que. Tá ali marcado, mas é uma folha salarial extremamente pesada, o que redunda em desemprego potencial. E aí você troca então para o faturamento, mas esse faturamento vai ter uma incidência muito diferente numa empresa que é mais labor intensive, né, mais dependente de trabalho, ou mais capital intensive, né? Então, e você até inibe a capitalização de uma empresa porque você está desgravando a folha salarial. Então o capitalista fala, bom, então eu vou pagar menos agora em folha de pagamentos, vou pagar só no faturamento, então eu vou manter o mesmo número de empregados porque aí eu posso continuar pagando. O que isso quer dizer no plano da produtividade ou da transformação tecnológica? Que você está dizendo que ele tem que continuar labor intensive em vez de se capitalizar. A tendência de qualquer setor, em qualquer área, em qualquer tempo, é a capitalização contínua, a transformação produtiva. É poupar mão de obra, que é relativamente cara, e introduzir sistemas automáticos, né, ou até terceirização offshore. Então, essas sinalizações erráticas que o governo deu durante todo o período foram extremamente negativos e por isso a taxa de investimento caiu, por políticas absolutamente malucas, não universais, não homogêneas e talvez até deliberadamente setoriais para se beneficiar de alguns setores com os quais os companheiros pudessem negociar paralelamente, né? Mais um sentido do termo paralelo aí. Então, o Brasil fez muita coisa errada, sobretudo com a Dilma, porque quando o Lula saiu, ele era, como eu digo, um homem rústico, mas instintivamente muito inteligente, né? Ele tinha aquilo que o Milor Fernandes chamava de ignorância enciclopédica. Ele não lia absolutamente nada, mas ele era um cara muito esperto de falar com os interlocutores o que eles queriam saber e sabia o que precisa ser feito. Madame Passadena, né? Dona Dilma, não. Ela era estúpida, arrogante, né? Pensando que sabia tudo. E com os seus meninos amestrados ali, no Tesouro, na Fazenda, em vários outros setores, fez esse keynesianismo rústico, né, que redundou na grande destruição, mas muitas das sementes dela já estavam
feitas antes, né? O aumento dos gastos públicos já vinha desde o Lula, a corrupção já vinha do Lula, não é? Essas políticas erráticas na área do petróleo, pré-sal, já vinham do Lula. Ela só aprofundou com a sua estupidez econômica, né? Então foi muito triste para o Brasil, né? Mas foi até bom que tenha degringolado. Imagina se ela fosse competente. Até hoje a gente estaria convivendo com uma organização criminosa no poder e eles continuariam assaltando, né? Que ela tenha sido incompetente, grosseira, inepta e teimosa foi até uma vantagem, porque isso acelerou a pressa, né? Porque a gente também não deve esquecer que quando ela começou o poder em 2011, ela tinha uma base congressual superior à que o Lula teve em todo o seu regime. O Lula começou com pouco, por isso que o Zé Disseu teve que comprar parlamentares e bancadas inteiras, depois ampliou para o PMDB, mas a Dilma começou com praticamente 80% do Congresso, né? Porque estava todo mundo mamando nas tetas do governo. Mas como ela era uma inepta absoluta, ela desperdiçou tudo isso em termos políticos, em termos econômicos, pela sua inépcia, incompetência e por preservar a corrupção dos companheiros. Ela era incapaz de impedir o saque da Petrobras e de outras empresas estatais. Esse lado criminoso ainda vai ser desvendado, não é? Ainda não está totalmente identificado. Isso é o que eu tenho a dizer sobre as diferenças entre o Lula e Dilma. São ambos da mesma organização criminosa, mas com competências diferentes, né? O chefe mafioso tinha mais competência para administrar a sua orquestra e o seu poste, como ele mesmo se referia a Dilma, tinha menos competência para organizar o saque e o funcionamento de uma imensa máquina pública, né? O Brasil se transformou num país dominado pelo Estado, né? O Estado, que já foi um indutor de crescimento no passado, talvez até os militares, exageradamente, hoje se tornou um obstrutor do desenvolvimento, né? O peso exagerado do Estado é um fator impeditivo do crescimento e do desenvolvimento do Brasil. Se a gente não reduzir o Estado nos próximos anos, nós estaremos condenados a entregar cada vez mais renda ao Estado e aos mandarins da República, que são um pouco a minha categoria, né? Funcionários públicos que têm um salário 5, 6 vezes superior ao equivalente do setor público e privilégios inaceitáveis, a começar pela estabilidade e por uma previdência e aposentadoria nitidamente em contraste com o da maioria da população. Bem, aí você tem o fato e a versão. O fato é o seguinte: impeachment é um processo natural nas democracias, né? Você teve o impeachment na Magna Carta, quando o rei João Sem Terras queria cobrar os seus súditos, né, os barões, para alimentar suas terras na França. Ele foi impedido pela Magna Carta, né? Você só pode cobrar com consentimento dos governados. Começou em 1215, mas depois os ingleses ainda tiveram que decapitar um rei em 1649 que queria ser um soberano absoluto, e aí eles chegaram, inclusive alguns anos depois, pela Revolução Gloriosa, ao princípio do rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. E aí a Inglaterra é a mais velha democracia funcional do mundo. Os Estados Unidos aprenderam nessa tradição da Magna Carta, da Revolução Gloriosa da Inglaterra no século XVII, dos iluministas escoceses, europeus continentais, fizeram uma revolução contra o déspota, contra o rei que queria cobrar mais impostos, e fizeram sua declaração de independência e mantém também a mais longa democracia no hemisfério americano, não é? Com a mesma Constituição há 230 anos ou mais. O impeachment faz parte do processo tanto europeu, às vezes com um simples machado ou uma guilhotina, ou um processo constitucional, como é regulado nos Estados Unidos. Eles já tiveram um processo de impeachment no século XIX, não resultou. O impeachment contra o Nixon também não foi concluído pela renúncia. No caso do Collor também houve isso. Nós tivemos já um exemplo de impeachment no segundo governo Vargas. Em 1954, em abril, João Neves Afontoura, que tinha sido chanceler do Vargas, denunciou de volta ao parlamento, à Câmara, o Vargas. Houve um processo de impeachment, mas não foi votado na Câmara, ou seja, não conseguiu maioria de 2/3 para dar início ao processo de impeachment. E o Collor, foi evidente um choque com o parlamento. Então, nós temos um problema no Brasil, que é uma diferença entre a maioria presidencial de origem popular e a maioria congressual de base proporcional. Isso faz com que o presidente tenha que ter apoio no Congresso para governar. Não é um sistema parlamentarista. Então, ele tem que comprar o apoio parlamentar, e você
chega naquilo que foi batizado pelos cientistas políticos de presidencialismo de coalizão. No caso do Lula, virou um presidencialismo de mensalão, ou de corrupção, né? Já que você não tem apoio, você compra o apoio. Partidos, parlamentares, bancadas inteiras, né? Compradas com dinheiro. O impeachment atual, né, não teria ocorrido se não tivesse havido o grande desastre econômico criado pela própria presidente e por políticas ineptas que foram sendo prolongadas ao longo do tempo. Ou seja, como eu disse, a presidente Dilma tinha a maior maioria possível no Congresso ao iniciar o seu governo em 2011 e teria preservado isso se soubesse negociar com o parlamento, ou seja, aí é uma chantagem recíproca, né? Os parlamentares não votam um orçamento se o governo não permitir aquelas emendas parlamentares de construir uma quadra de esporte em Caprobró da Serra, né? Ou passar dinheiro por uma ONG familiar, né? Uma fundação de familiares também, ou pequenos pecados, que é normal, né? O Brasil sempre teve essa corrupção que tem nos Estados Unidos também, na forma do pork barrel, né? De pequenos projetos provinciais, paroquiais. É o que eu chamo de modo artesanal de fabricação da corrupção, em bases individuais, em bases artesanais mesmo. O que o PT fez foi introduzir o modo industrial de produção da corrupção, sistematizou aquilo em nome do partido, na preservação do poder e também do enriquecimento pessoal. A Dilma não tinha a experiência do Lula, né, em chefiar um bando criminoso, uma máfia com vários tentáculos e também em agradar os políticos, entende? Então ela não soube fazer esse meio do campo. Por outro lado, não houve nenhuma crise internacional. A crise brasileira é uma crise inteiramente fabricada no Brasil, não é? O mundo estava se recuperando da crise de 2008, ainda que a Europa crescesse pouco, os Estados Unidos voltaram a crescer, a China sempre continuou crescendo ainda, então não há essa justificativa de crise internacional afetando. Foi uma crise made in Brasil e agravada pelas políticas econômicas erradas, sobretudo o aumento desmesurado dos gastos públicos, o amor do inflacionismo, né, que segundo o Celso Furtado é melhor ter um pouco mais de inflação do que mais desemprego, ou políticas monetaristas ou recessivas, enfim. Isso é o que eles aprenderam ou desaprenderam em economia. Então o impeachment ele não teria ocorrido, eu tenho absoluta certeza, mesmo em face de crimes que foram cometidos, né, crimes contra o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, maquiagem contábil no Tesouro, mas tudo isso o parlamento teria passado por cima se ela tivesse uma relação mais convivial, digamos assim, né, com o parlamento e se ela fosse menos rígida, né, nas suas relações políticas, né, inclusive com o próprio partido. Ela nunca foi uma petista de origem, né, sempre foi alguém, uma transfuga do trabalhismo brisolista, que veio ao PT por oportunismo e que assim era considerado pelos petistas históricos, né, pelos aparatiques neobolcheviques do petismo. Então ela finalmente não contemplou nem os desejos petistas pelo roubo indiscriminado, né? No começo teve que despedir vários ministros, né, que estavam envolvidos em denúncias da imprensa, depois ela largou isso de mão, mas ela nem soube administrar a economia. O Guido Mantega foi um desastre absoluto, mas como eu digo, muitos desses desastres talvez tenham sido deliberados, foram construídos para permitir a liberação de recursos fora do país e dentro do país para eles mesmos. Então, o impeachment no plano internacional, ele sofreu por uma imensa penetração da versão petista da história. O Lula teve muito prestígio internacional. Os jornalistas estrangeiros, líderes estrangeiros foram extremamente ingênuos com o Lula, né? Na Europa, nos Estados Unidos foram extremamente ingênuos, né? Achando que era o grande líder internacional, que iria dialogar e queria etc, sem conhecer a história das ligações do Lula com os cubanos, com os bolivarianos, né? Todo esse aspecto da mafiosidade sindical e da corrupção política, enfim. Então o Lula tem extremo prestígio internacional, talvez o político com o maior número de doutorados honoris causa do mundo. Acho que ninguém vai conseguir igualar o Lula, né? 35 ou 40 honoris causa. Tudo isso só revela a indigência intelectual dessas universidades, né? Que deram doutorado honoris causa a um cidadão que
realmente foi uma grande fraude, mas ele dominava. Tudo isso com muito dinheiro do Franklin Martins também, né? Muito dinheiro, inclusive para veículos estrangeiros, né? Enfim, então você tinha um grande prestígio do Lula e uma grande capacidade dos companheiros de mobilizarem jornalistas progressistas que são de esquerda no Brasil ou lá no exterior para dizer, estamos sendo vítimas de um golpe, a direita ou os conservadores querem destruir as políticas sociais. Isso pega bem, isso faz parte dessa aura de politicamente correto que finalmente mobiliza esses alternativos, tipo antiglobalizadores, né? Os altermundialistas nos fóruns sociais mundiais. Nós somos pela igualdade, nós somos pela globalização, mas queremos uma globalização menos assimétrica, menos desigual, mais distribuição, mais proteção ao meio ambiente, direitos dos trabalhadores, das mulheres, de tudo, enfim. Todo esse discurso politicamente correto atua em favor dos companheiros. Então, ele, durante algum tempo, convenceu uma certa parte da audiência internacional de que ele era objeto de um golpe e que eram os conservadores, a direita, a mídia monopolizada, como eles dizem, estava tirando uma governante legitimamente eleita do poder. Na verdade, não é nada disso, mas é uma versão, e é uma versão poderosa. Você tem nas livrarias 5 ou 6 livros, ainda antes de acabar o impeachment, já tinha 5 ou 6 livros, radiografia do golpe, história do impeachment, todos feitos pelos companheiros, pelos jornalistas, pelos acadêmicos gramscianos, como eu digo, que são os que instruem a opinião pública, né? São os que escrevem. A direita, os liberais ou os políticos tradicionais são muito pouco presentes na construção da sua versão da história. Então acaba passando essa versão que vai se manter. Você veja, mesmo com um golpe militar e um regime militar durante 21 anos, a versão da história que você tem no Brasil é uma história marxista, é uma história dos professores que diz que aliados deram golpe porque os americanos queriam, né? Contra as reformas de base do Goulart, quando o Goulart era um inepto, né? E toda a população, aliás, pedia uma intervenção militar, mas enfim, não importa, a versão que vingou do período militar é uma versão de esquerda, não é? E eles estão tentando implantar uma versão falsa, mentirosa do impeachment. De certa forma conseguiram em alguns estratos no Brasil, nos professores, né? Tem gente ocupando escola aí contra a reforma educacional ou contra a PEC 241, que não tem nada a ver com estudantes, mas são os movimentos de esquerda, né, que dominam esses chamados movimentos sociais com aspas, que nada mais são do que correias de transmissão. Quem conhece a história do comunismo mundial, né, do marxismo, do socialismo, da Terceira Internacional, sabe que existe isso, existe uma grande manipulação de setores que são sensíveis ao politicamente correto ou às causas progressistas, né? Todo mundo gosta de distribuição, todo mundo gosta de favores do Estado, né? Ninguém gosta de trabalho duro e de realidade, realismo fiscal, né? Competição. Então, essa versão passa e as pessoas acabam acreditando nela. Mesmo grande parte da população brasileira que saiu às ruas em junho de 2013 contra os 20 centavos de aumento nos transportes, né? Estava achando que se pagava realmente muito impostos para poucos serviços públicos, né? Mas queria mais serviços públicos. É uma contradição nos termos, você recusar impostos e querer mais serviços públicos. Hoje você já mudou, já tem movimentos sociais de direita, como se diz, né? A MBL vem para a rua, que já tem essa versão de menos Estado, mais mercado, né? Menos corrupção, menos partidos, acabar com o fundo partidário. Mas isso demora a passar, né? A população sabe o que ela não quer, né? Mas ela ainda não sabe o que ela quer. Isso é uma transição que a gente vai ter que fazer para fazer com que o Brasil mude de patamar, deixe de ser um país tipicamente fascista, como é um país corporativo, né? Como é o nosso, e se torne um país de liberdades econômicas, o que a gente ainda não é. Você pegar esses índices econômicos mundiais de liberdades econômicas, né, do Fraser Institute ou da Heritage Foundation, né, Economic Freedom of the World, o Brasil está lá para o final de países parcialmente não livres, né? Você tem os países absolutamente livres, aqueles suspeitos de sempre, Hong Kong, Estados Unidos, Escandinávia, e tem os países menos livres e tem
uma terceira categoria de parcialmente não livres, e os não livres, a China, Vietnã, Venezuela, até o Brasil está num lugar muito ruim para a nossa autoestima nacional. Nós somos não somos uma autocracia como a China, mas economicamente nós somos menos livres que a China. A China tem muito mais liberdade no seu ambiente de negócios do que o Brasil, e eu sei disso porque eu morei lá. A China é um país economicamente muito mais capitalista que o Brasil, por contraditório que isso possa parecer. E o impeachment, claro, incomoda não só os aliados esquerdistas do PT e a sua mensagem, como incomoda as boas consciências dos professores de direito, que acham que impeachment é muito radical, precisa fazer as eleições e não destituir o presidente, mas é um remédio que as democracias têm justamente previsto constitucionalmente. Eu acho que até demorou demais o impeachment para ocorrer, né? Já devia ter ocorrido no mensalão do Lula em 2005, né? E aí a grande responsabilidade não está nem com o Lula, nem com o juiz, mas com o partido da oposição. O partido da oposição é um partido inepto, castrado, ineficiente, né? Fernando Henrique Cardoso e o PSDB foram singularmente ineptos e muito tolerantes, lenientes com o Lula, não é? Que já era um bandido declarado, que a gente via que estava envolvido naquilo, e eles acharam que iria desgastar o petismo, que o Brasil precisava passar por isso, e as eleições iriam curar o Brasil do petismo, e no entanto eles usaram isso para comprar parlamentares e continuar mais 10 anos no poder, né? Infelizmente. Mas enfim, as sociedades aprendem mais pelas derrotas e sofrimento do que pelas vitórias, né? As vitórias têm muitas mães e pais, as derrotas não têm pai nenhum, né? Todo mundo não quer ser herdeiro de uma derrota, somos órfãos nas derrotas, mas a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. O crescimento, o desenvolvimento é algo que a sociedade constrói naturalmente. Apenas as tiranias, governos ineptos, né? Elites irresponsáveis inviabilizam o crescimento de um país. O Brasil tinha tudo para ser muito mais desenvolvido, muito mais avançado, muito mais rico do que é hoje, se não fosse por elites ineptas, né? Por políticos predadores, não é? Por ineficiências mandarinescas da nossa classe de mandarins e marajás do Estado, por políticas erradas, por crença de que os mercados são desiguais e perversos, então o Estado precisa corrigir as desigualdades, criando políticas sociais. Tudo isso é bullshit, como dizem os americanos, né? Mas as pessoas gostam de acreditar em miragens. Não, eu acho o seguinte, a destruição foi muito grande, né? Nós estamos falando de um déficit de 10% do PIB. Isso é enorme a qualquer critério, entende? Países quebram com 10% do PIB. A gente não cresce porque a gente tem mecanismos carreadores da poupança coletiva, né, para o Estado, ou aumento de impostos ou inflação. Quer dizer, quando você tem um desequilíbrio econômico, como é que isso é resolvido? Mais impostos, mais dívida pública, mais inflação. O Temer está tentando administrar uma arquitetura extremamente complexa, que é não criar impostos, não produzir mais inflação, mas a dívida pública vai continuar aumentando a ponto da insolvência. A trajetória da dívida pública nossa é para 75%, 80%, 85%, 90% do PIB. 90% do PIB a um juros de 10% já é um país insolvente, ninguém consegue isso. Você teria que fazer um esforço fiscal em que mais de 50% ou 60% da receita só iria para o pagamento de juros e o resto para aposentadorias, e não sobraria absolutamente nada, não só para investimentos ou manutenção dos serviços correntes do Estado. Então nós estamos num caminho inviável. O que a gente está fazendo agora é dar uma perspectiva aos investidores, aos aplicadores nacionais e estrangeiros, de que o governo sim tem um programa para reduzir progressivamente os gastos públicos, limitando pela inflação, ainda que isso seja insuficiente, porque o governo pode produzir mais inflação para gastar mais, não é isso? Deveria limitar pelo centro da meta de inflação, que é 4,5%, né? E não pela taxa de inflação que pode ultrapassar o metro, mas enfim. Porque seria muito doloroso, você teria que realmente aplicar uma recessão muito grande. Nenhum país saiu de uma grande catástrofe econômica sem uma recessão de algum tipo, mini, média ou maxi recessão. Israel, Argentina tiveram maxi recessão, outros países mini recessão. O Brasil fez uma estabilização em 94 sem recessão. A contrapartida foram juros altos. Isso nós pagamos em 99,
quando tivemos que reajustar e fazer a flutuação cambial. Aí saímos da âncora do dólar e fomos para a âncora de inflação, metas de inflação. Aí o serviço estava feito. Tudo bem, depois os lulopetistas abusaram e gastaram mais do que a arrecadação, o crescimento do PIB, o crescimento da receita. O desastre foi de tal dimensão que você vai passar uns 3 ou 4 anos só para tapar o buraco. O buraco que é 170 bilhões esse ano, talvez mais, e anunciado 139,5 no ano que vem, provavelmente mais. Você está falando de, em qualquer hipótese, para qualquer país, 300 bilhões de dólares é muito dinheiro mesmo, para qualquer PIB. A Grécia, e o Brasil é uma Grécia potencial, ela hoje está melhor que o Brasil. Apesar de que a gente tem uma dívida pública de apenas 70% do PIB, e a Grécia tem uma dívida de 170% do PIB, ela tem juros menores do que o Brasil. Paga 5,5% mais ou menos pelos seus títulos da dívida, que foram renegociados no âmbito da Troika, né? Banco Central Europeu, Comissão Financeira, FMI, né? Banco Central Europeu, enfim, eles ajudaram a Grécia. Nós não temos nem uma Troika e nem o FMI suportaria o ajuste brasileiro, não temos o Papa, não temos nada. Então, o ajuste vai ser muito grande. Eu entendo que a gente vai passar uns 10 anos estabilizando o Brasil, porque você está só tapando buraco. Nesse ano e no próximo é tapar buraco. Se você conseguir produzir zero déficit, isso só vai ser, anunciam os economistas, em 2019. Eu acredito que vai para 2020, 2021. Em 2022, quando a gente estiver comemorando 200 anos de independência, o Brasil vai ter uma renda per capita inferior à de 10 anos antes, tá? Em 2022 nós vamos ter uma renda per capita real inferior à de 2012. É o preço que a gente está pagando pela grande destruição lulopetista. Bom, mas aí a partir de 2022, depois que você tapou o buraco, depois que você estabilizou o déficit, né, nominal, você precisa voltar a crescer. A quanto? 2,5%, 3%, 3,5%, 4%? O Brasil não tem poupança nas condições atuais para crescer a mais de 4%. Não tem poupança. Uma poupança de 17%, 18% do PIB, mais 1,5% ou 2% do exterior, não fazem. Isso não é científico, é empírico, né? Mas os economistas sabem por experiência que para crescer 5%, você precisa ter pelo menos 25% de poupança. Os chineses só crescem a 8% ou a 10% porque eles têm 40% de investimento e mais de 50% de poupança, né? Claro, porque os chineses também não têm previdência, não têm seguro-saúde, não tem nada, nem acidente de trabalho, então eles guardam metade do que eles ganham e isso é capitalizado, né? No Brasil, o mecanismo é, como eu falei, de despoupança. Você tem muitos recolhimentos laborais, muitos impostos, isso carrega um enorme volume de recursos para o Estado. Eu estou falando aí de 2/5 da riqueza nacional que é carreada para o Estado, mas um volume mínimo de investimento. O Estado no Brasil, na era militar, chegou a investir 4% ou 5%, o governo, né, para um investimento de 24% do PIB, a gente cresceu a 7%, 8%, 9%. Mas o Estado hoje produz despoupança. Quando o Estado investir, ele vai produzir igual ao que produziu nos últimos anos, 1,5% de investimento público, né? O resto é investimento privado. Se a gente se abrir ao mundo e receber investimento estrangeiro, aí talvez o Brasil entre num ciclo positivo de crescimento gradual, mas aí depende da infraestrutura e depende da produtividade, que ela mesma é dependente da educação. Como a nossa educação é muito ruim e ela ainda não começou a melhorar, porque o MEC é um dinossauro absolutamente estúpido, né? Mas agora, algumas reformas que você faz, como no ensino médio, né, que você está propondo, ainda vai ser aprovado, mas tudo isso é muito lento, demora 10, 15 anos para produzir efeitos. Então significa que você vai ter uma trajetória a partir de 22 a 30, 35, de crescimento medíocre e de atraso relativo em relação aos países mais dinâmicos. Aqui, Peru, Chile, México, da Aliança do Pacífico, que estão integradas na grande área econômica do Pacífico, né? Ou aos emergentes asiáticos, que também estão crescendo, ou até os Estados Unidos, que estão crescendo mais do que a gente hoje. Então, eu sou muito pessimista com relação ao Brasil, relativamente menos pessimista na parte econômica.
você pode consertar, e absolutamente pessimista na parte educacional, que depende de reformas que você nem sequer concebeu ainda no sentido correto, entendeu? Então não há nenhuma chance de melhorar, como a gente diria, na área educacional, enquanto tiver esses dinossauros do MEC aí, essas saúvas freirianas, né? Que não melhorar a concepção da educação no Brasil, que está na base da formação de professores, das disciplinas, dos currículos, do benchmark, da cobrança, não é? Estamos fazendo tudo errado em educação. E economia dá para consertar em 2, 3 anos. Educação, se você fizer as coisas certas, os resultados vão vir só daqui a 15 anos. E por isso que eu sou muito pessimista em termos de produtividade. Não espere ficar rico, enfim, nos próximos 15 anos. Essa é a minha mensagem. Mas, enfim, se você tiver numa indústria inovadora, pode até ser. Mas agora a gente vai ter um congelamento aí de 20 anos nas despesas públicas, o que é muito positivo, mas ainda insuficiente, né? Insuficiente. Estamos no começo de uma longa trajetória de ajuste. É o que fez a China, demorou muito tempo, a Argentina demorou muito tempo, até agora, né? O Macri talvez consiga reverter o caminho desastroso da Argentina. A Europa também está numa trajetória muito ruim, a França, a Itália, né? De baixo crescimento, de não reformas. O que vai acontecer com esses países? Eu acho que os chineses vão comprar Chateau na França, Vignoble, né? Comprar as marcas de luxo, né? Louis Vuitton, Prada, essas vão comprar até a Mona Lisa no Louvre, quem sabe, enfim. Os mais ricos fazem isso. Os japoneses compraram metade de Hollywood nos anos 80, né? Agora é a vez dos chineses, quem sabe, comprarem terras no Brasil, marcas de luxo francesa, castelos. Quem tem dinheiro se permite essas loucuras, não é? Não é o nosso caso ainda.